Oi, alunos do Cálculo Aplicado, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai revisar os principais conteúdos para a prova P2 e comentar a resolução de alguns dos exercícios, especialmente aqueles para entrega. Importante ressaltar que assistir o vídeo não substitui um estudo completo de todo o material de aula e das listas de exercícios que estão no portal, ok? Então vamos lá. O primeiro conteúdo que a gente tem ainda é sobre integral e consiste no problema de encontrar a área de uma região que está limitada entre duas curvas. Então, por exemplo, no nosso gráfico, a área vai estar limitada por duas curvas, por exemplo, y igual a f de x e y igual a g de x, e também pelas retas x igual a A e x igual a B. Então, a gente pode observar no gráfico que a região, né, a qual eu quero descobrir a área, que eu quero calcular a área, é a região que está em vermelho. Importante que, nesse caso, as duas funções são contínuas, nesse intervalo entre A e B, e que a função f é maior do que a função g. Lembrando que, em termos de gráfico, uma função ser maior que a outra significa que o gráfico dela ou a curva dela está acima da outra função. Então, nós podemos perceber claramente que a função f, aqui nesse intervalo que eu estou considerando em vermelho, a função f é maior, está acima da curva da função g, tá? Isso depende realmente do intervalo que a gente está considerando. Bom, o que foi dito é que para eu encontrar essa área, basta eu calcular a integral de A a B, lembrando que esse A a B é o intervalo que define a região, da função f de x, que é a função maior, menos a função g de x, que é a função menor. Se eu calculo essa integral, eu tenho exatamente o valor dessa área da região em vermelho. Bom, para a gente entender e não precisar decorar essa forma, basta lembrar que quando eu estou calculando a integral de f de x menos g de x, significa que eu estou calculando a integral da função f de x menos a integral da função g de x, ambas no intervalo de A a B. Nesse caso, então, a área que eu quero calcular, a área A, é a área que está em vermelho. Se eu lembrar do conteúdo, do conceito, né, de integral, a integral ela é a área da região que fica entre a função que eu estou calculando a integral e o eixo x, desde que a função, claro, seja positiva. Então, quando eu calculo a integral de f de x, eu tenho exatamente a região que está ali no meu gráfico em azul, que é a região que está entre f de x e o eixo x, no intervalo de A a B. Essa integral vai me dar exatamente o valor desta área. E se eu calculo, por outro lado, a integral da função g de x, o que eu vou ter é essa área que está em verde, né? A área que está em verde aí no meu gráfico. Ou seja, a área da região que fica entre a função g de x e o eixo x no intervalo de A a B. Tá? A integral é diretamente porque as duas funções são positivas. Então, observando, né, geometricamente, a região vermelha é exatamente a região em azul menos a região em verde. Por isso, a área é calculada pela diferença. Tá? No exercício 1 da lista 5, nós temos que calcular a área da região que está em destaque no meu gráfico. Observando a região, então eu poderia construir uma integral baseada nos principais elementos que estão em destaque. A região está entre x igual a menos 2 e x igual a 1, e as duas curvas que delimitam essa função são as curvas y igual a x mais 3 e y igual a e elevado a x, sendo que a função y igual a x mais 3 delimita a região por cima e a função y igual a e elevado a x delimita a região abaixo. Logo, a área pode ser calculada pela integral de menos 2 a 1 da função x mais 3 menos e elevado a x dx. Então, associando o limite inferior menos 2, limite superior 1, a função que delimita a região acima, a função que é considerada maior nesse intervalo é o x mais 3, menos a função que delimita a região abaixo, que é a função menor, que é o e elevado a x. Calculando essa integral pelas regras de integração, vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Calculo a integral indefinida, integral de x, x² sobre 2, integral de 3, 3x,
menos a integral da exponencial de x. E aí eu vou fazer a avaliação no intervalo de menos 2 a 1, substituindo na função antiderivada o x por 1 e depois o x por menos 2, e calculando o resultado, eu tenho o valor aproximado da área de 4,9171 unidades de área, porque nesse caso aí a gente não tem a unidade apresentada no gráfico, tá? Então esse é o problema de encontrar uma área de uma região que está delimitada entre duas curvas. O outro conteúdo ainda na parte de integral é poder calcular o volume de um sólido de revolução. E nesse caso, ele diz que se eu tenho uma função f definida no intervalo AB e uma região R que está sobre a curva f de x e o eixo x no intervalo AB, mais ou menos a região que está em azul nesse meu gráfico, o volume do sólido obtido pela rotação de R em torno do eixo x, então a rotação dessa região em azul em torno do eixo x vai formar o sólido que está apresentado nesse outro gráfico. E se eu quiser o volume desse sólido, eu tenho que calcular a integral de A a B, que é onde está definida a região, π vezes o f de x, a função elevado ao quadrado dx. Então, essa integral vai me dar o volume. Lembrando que, nesse caso, né, a ideia de π vezes a função ao quadrado significa que eu estou calculando a área de uma seção transversal desse sólido. Quando eu faço a seção transversal desse sólido, eu tenho um círculo, e a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio de cada seção transversal é dada pelo valor da função, o raio ao quadrado é o f do x ao quadrado. Então, tendo essa fórmula, eu posso calcular o volume deste tipo de sólido. No exercício 2 da lista 5, nós temos que encontrar o volume do sólido, que é obtido pela rotação em torno do eixo x da curva y igual a 1 sobre x, no intervalo de 1 a 4. Então, nesse caso, a integral, de acordo com a fórmula anterior, é a integral de 1 a 4, o limite de integração, π vezes a função ao quadrado, π vezes 1 sobre x ao quadrado. Simplificando, 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2, e para eu calcular essa integral definida, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Integral indefinida, π x elevado a menos 1 sobre menos 1, o que resulta em menos π x elevado a menos 1, que eu vou avaliar de 1 até 4, substituindo o x por 4, o x por 1 e calculando a diferença, eu tenho um valor aproximado para esse volume, que é 2,35619 unidade de volume, tá? Então, nesse caso, a gente consegue calcular o volume com uma integral simples. Muitas vezes o volume é feito com uma integral dupla, mas nesse caso o volume é de um sólido especial que é obtido pela revolução. A revolução vai fazer com que a seção transversal seja um círculo, então a fórmula para calcular esse volume é sempre a mesma, π vezes a integral no intervalo de π vezes a função ao quadrado. Aí começamos o nosso segundo assunto, o assunto principal dessa segunda parte do nosso curso de cálculo aplicado, que é o estudo das funções de duas variáveis. Uma função de duas variáveis pode ser uma regra que associa a cada par ordenado de um conjunto D um único número real que eu chamo de z. Então, eu tenho uma fórmula onde z é uma função de x e y. E o gráfico, nesse caso, é uma superfície tridimensional. Então, alguns exemplos aqui, a função f de xy, x² mais y², e o seu gráfico, a função f de xy, seno de x mais cosseno de y e o seu gráfico, a função f de xy, 1 sobre x mais y e o seu gráfico, e a função f de xy igual a raiz de x mais y e o seu respectivo gráfico. Nós percebemos, então, que para cada par xy, o z vai corresponder à altura dessa função. Essa função, quando projetada sobre o eixo x, ou os cortes dessa projeção podem ser desenhados no plano aqui da base, e eu tenho o que a gente chama de curvas de nível da função,
uma estratégia para analisar a superfície 3D projetada aqui no plano. Só para considerar, esses dois primeiros gráficos aqui da esquerda eu fiz no MATLAB e os dois gráficos da direita eu fiz no próprio Google com os recursos que eu tinha passado para vocês, comentado com vocês em aula. Bom, é muito importante que a gente consiga ter uma noção do que está acontecendo no gráfico da função a partir da sua fórmula. Por exemplo, mesmo observando a função x² mais y², observando o seu gráfico apenas, né, numa janela, a gente pode prever que esse gráfico, o gráfico dessa superfície, é contínuo em todo o domínio. Já quando observamos a função f de xy igual a 1 sobre x mais y, percebemos que essa função, na realidade, ela é composta por duas superfícies que não estão conectadas. Então, essa quebra, né, essa descontinuidade, na realidade, ela pode ser vista pela própria fórmula da função. E essa observação, né, ela é feita através do domínio da função. Então, um conteúdo importante nessa parte é saber o domínio da função, porque através da fórmula eu já tenho ideia da continuidade do gráfico dessa função. Chamamos de domínio o conjunto dos pares x e y, onde eu consigo avaliar. Avaliar é fazer a conta do f de x. Por exemplo, quando eu tenho a função x² mais y², ou quando eu tenho a função seno de x mais cosseno de x, o domínio são todos os números ou todos os pares xy, porque eu consigo avaliar, na realidade, essa fórmula para qualquer valor de xy. Já quando eu chego no caso de 1 sobre x mais y, o domínio vai ser o conjunto de todos os xy para os quais x mais y é diferente de zero. Isso porque, numa fração, o denominador nunca pode ser zero. Isolando uma das variáveis, nesse caso eu resolvi isolar a variável y, então o y tem que ser diferente de menos x. Então, para esses pontos, eu tenho o gráfico da função, eu posso avaliar a função. Para pontos que não estão no domínio, por exemplo, x igual a y, x igual a menos y, nesse caso eu não consigo fazer a avaliação da função, porque o denominador dá zero e eu não posso calcular o z. No caso em que a função é raiz de x mais y, eu também tenho, né, uma restrição no domínio, que é que o x mais y, né, a fórmula dentro, né, da raiz, ela tem que ser maior ou igual a zero. Isolando o y tem que ser maior ou igual a x. Isso significa que para todo y maior ou igual a menos x, eu posso avaliar a função z, eu posso calcular o z. Nos demais casos, a função não existe e isso se reflete no gráfico, só existe a partir de um determinado valor. Finalmente, aí quando eu tenho a condição raiz de x mais y no denominador, então a função 1 sobre raiz de x mais y no denominador, a minha condição passa a ser que o x mais y tenha que ser estritamente positivo. Ele não pode mais ser zero e também não pode ser negativo. Isolando o y tem que ser maior, estritamente maior do que o menos x. Essas condições, elas vêm das próprias fórmulas matemáticas. Como eu citei em aula, outras fórmulas também têm as suas restrições, como, por exemplo, o logaritmo, onde eu não posso fazer avaliação para qualquer valor. Tá? Então, isso vai refletir na continuidade e no gráfico da função. Importante saber analisar o domínio antes de começar a análise de uma função. O outro conceito que a gente estudou sobre as funções de duas variáveis são as derivadas, e nesse caso as derivadas parciais. A gente analisa a derivada parcial, a gente faz uma análise, né, da taxa de variação em relação a uma das variáveis e depois em relação a outra variável, e não as duas simultaneamente. Então a gente denomina derivada parcial em relação a x e derivada parcial em relação a y. As notações para derivada parcial em relação a x são todas essas. Aqui nós usamos com mais frequência foi o f de x e o df de x, ou del f de x. Esse símbolo, como eu tinha falado para vocês em sala de aula, não é uma letra grega, ele é um D arredondado. Algumas pessoas costumam chamá-lo de del, tá? Mas é o df de x. Nesse caso, né, essas são as notações para derivada em relação a x.
Em contrapartida, para a derivada parcial em relação a y, a gente tem todas essas notações. A mais usada foi o FY e o DF dy ou o del F del y. Lembrando que a regra para calcular a derivada parcial em x é considerar o y constante e fazer a derivada usual em relação à variável x apenas. Por outro lado, a derivada parcial em y consiste em considerar que o x é uma constante e fazer a derivada, aplicar as regras de derivada em relação somente à variável y. Por isso, é importante a gente saber fazer a derivada em relação a uma variável, porque mesmo eu tendo duas variáveis, as derivadas parciais são feitas em relação a uma variável. Aqui nós temos as regras de derivação de uma variável. Importante aí algumas regras que serão bastante necessárias nesses cálculos. Então, à esquerda eu tenho a derivada básica de algumas das funções. A derivada de uma função constante é zero, a derivada de uma função potência x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. A derivada da exponencial e elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada do logaritmo natural ln de x é 1 sobre x. A derivada do seno de x é cosseno de x e a derivada do cosseno de x é menos seno de x. E aqui à direita a gente tem algumas das principais regras de derivação. Quando eu estou derivando uma função multiplicada por uma constante, mantém a constante, copia a constante e deriva a função. Derivada da soma e da diferença é a soma ou a diferença das derivadas. Quando eu tenho o produto, eu tenho a derivada do produto. Quando eu tenho o quociente, que é a divisão, eu tenho a regra do quociente. E, finalmente, a regra da cadeia, que é a regra para funções compostas. Então, lembrando que é importante a gente saber essa regra numa situação, porque elas vão aparecer com frequência, porque a minha derivada vai ser sempre em relação a uma das variáveis da função de duas variáveis. Então, por exemplo, se a gente tem a função x² mais 3x menos y², quem são as suas derivadas parciais? Nesse caso, eu não preciso aplicar nenhuma regra especial, eu tenho soma e diferença de funções do tipo potência, então as derivadas parciais de primeira ordem, nesse caso, o fx é o 2x mais 3y, por quê? Porque na hora de derivar, eu estou considerando que o y é uma constante. Então, a derivada de 2x de x² em relação a x é 2x, a derivada de 3x mais y em relação a x, o 3y é uma constante, e aí mantém a constante e deriva o x, que vai dar 1. Menos a derivada do y ao cubo em relação a x é a derivada de uma constante, que vai dar 0. Por outro lado, a derivada da função em relação a y, a derivada parcial em relação a y, é 3x menos 3y². Isso porque, derivando cada termo, a derivada de x² em relação a y é a derivada de uma constante, que vai dar 0. A derivada de 3xy em relação a y é 3x, copia as constantes e deriva o y, menos a derivada de y ao cubo em relação a y é o 3y². Por outro lado, quando nós vemos a função e elevado a xy, a gente percebe que isso é uma função composta, e elevado a uma função, e eu tenho que aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia diz: derive a função externa e multiplique pela função interna. Nesse caso, a derivada parcial em relação a x consiste em deriva a função externa, que é a derivada da exponencial de xy, que é ela mesma, vezes a derivada da função interna, que é o xy. Derivada de xy em relação a x vai dar y. Então, é y vezes e elevado a xy. Já a derivada parcial em relação a y vai dar x e elevado a xy. Isso porque eu derivei a função externa, que é a função e elevado a x, ela mesma, e elevado a xy, vezes a derivada da função interna, que é a derivada de xy em relação a y, que vai dar o x. Essas são as derivadas parciais. A gente sempre trabalha com as derivadas parciais, e quando eu junto as duas num vetor, esse vetor das derivadas parciais se chama vetor gradiente. As derivadas parciais de segunda ordem passam a ser 4. Derivada de segunda ordem é derivada da derivada. Então, vamos observar bem as notações aqui. O que é o fxx? Fxx, eu derivo a função em relação a x,
E esse resultado eu vou derivar novamente em relação a x. Esse símbolo fxx corresponde a d2f dx2. Segunda derivada de segunda ordem é o fxy. O que consiste o f de xy? Eu derivo a função inicialmente em relação a x, derivada em relação a x, e o resultado eu vou derivar em relação a y. A outra notação seria d2f dy dx. Então, o fxy deriva em x primeiro e depois em y, e aqui, a segundo tipo de notação, deriva primeiro em x e depois em y. A derivada fyx de segunda ordem consiste em derivar a função em relação a y, então tá aqui, primeiro eu derivo em relação a y e o resultado eu derivo em relação a x. Notação d2f dx dy. Então, nesse caso, estou derivando em y primeiro e o resultado eu estou derivando em x. E, finalmente, a quarta derivada de segunda ordem é a chamada fy, que consiste em que eu derivo a função inicialmente em y e o resultado eu derivo em y novamente. A notação ficaria d2f dy2. Então, aqui estão os dois tipos de notação e a correspondência entre elas. Num exemplo, vamos pensar na função x ao cubo mais x quadrado y ao cubo menos 2y quadrado. Quais seriam as suas derivadas de segunda ordem? Então, a derivada fxx de segunda ordem, eu derivei a função em relação a x, que é o que está aqui dentro desse parênteses. Então, vamos observar, derivada parcial em relação a x. Derivada de x ao cubo 3x quadrado, derivada em relação a x, 2xy ao cubo. Esse termo não aparece porque é uma constante em relação a x. E aí, essa função eu vou derivar novamente em relação a x. Então, derivando em relação a x, vai dar 6x mais 2y ao cubo, que são as constantes, a derivada do x é 1. Derivada parcial de segunda ordem, fxy, consiste em quê? Derivar primeiro a função em relação a x, então nesse caso é o resultado que está aqui entre parênteses, que é o mesmo resultado do parênteses anteriormente, e essa função agora eu vou derivar em relação a y. Quando eu derivo em relação a y, eu vou ter como resultado 6xy quadrado. Isso por quê? Derivada de 3x quadrado em relação a y agora é zero, porque é uma constante. Derivada em relação a y vai ser o 6x, que é a constante, se mantém, y quadrado. A derivada de segunda ordem fyx, apesar de ter o mesmo resultado anterior, a estratégia de resolução é outra, porque nesse caso eu estou considerando que primeiro eu vou derivar a função original f em relação a y, que é o que está aqui dentro do parênteses. Então, primeiro eu derivo em relação a y, vai dar a derivada da função em relação a y. Derivada do primeiro termo é zero, em relação a y vai dar 3x quadrado y quadrado, e em relação a y, menos 4y. Nesse caso, essa função eu vou derivar agora em relação a x. Derivando em relação a x, o que eu tenho? Eu tenho o 6xy quadrado e o último termo, a derivada em relação a x é zero. Observem que realmente fxy e fyx, o procedimento de cálculo é diferente, mas nesse caso os resultados são iguais. E finalmente o fy, a derivada de segunda ordem fy, consiste em derivar a função em relação a y, que é o resultado que está aqui entre parênteses, e derivar novamente essa função em y, obtendo nesse caso 6x quadrado y menos 4, que é o resultado dessa integral. Então, só lembrando que quando a função é contínua num ponto, as funções fxy e fyx são iguais. Esse teorema se chama teorema de Schwartz. Na lista 6, nós temos uma função e foi pedido para calcular a derivada parcial em relação a y e avaliar essa função no x2, 1. Então, o que deveria ser feito nesse exercício? Além de calcular a derivada parcial em relação a y como uma função, eu substituo x por 2 e y por 1 para obter o resultado final. Então, a derivada parcial em relação a y, observando a função aqui,
termo x à quinta, derivada vai dar 0, em relação a y vai dar 6x ao cubo y, e em relação a y, o último termo vai dar 12xy ao cubo. Então, essa é a derivada parcial em relação a y. Como ele pediu a derivada parcial em relação a y avaliada no 2,1, significa que na função derivada eu vou trocar o x por 2 e o y por 1 e efetuar as contas, tá? Então, nesse caso, o x é 2, o y é 1 e o resultado deu 72. Nesse mesmo exercício da lista, foi pedido para calcular a derivada de segunda ordem desta mesma função, dy dx, no ponto 1. Então, nesse caso, eu vou inicialmente calcular a derivada de segunda ordem. Então, o que nessa anotação ele está pedindo? Primeiro, eu vou derivar a função em relação a x, que é o resultado que eu tenho aqui entre parênteses, 5x à quarta mais 9x quadrado, y quadrado mais 3y à quarta. Isso é a derivada da função original em relação a x. E esse resultado eu vou derivar em y, que é a derivada de segunda ordem. E assim eu obtenho a função 18x quadrado y mais 12y ao cubo. Observando aqui, mais uma vez, que essa derivada em relação a y, o primeiro termo é 0, a derivada é 0, porque é uma constante em relação a y. O segundo termo, 9x quadrado, é uma constante, a derivada de y quadrado vai dar o 2y, e por isso o resultado vai dar 18x quadrado y, e a derivada de 3y à quarta em relação a y é 12y ao cubo. No entanto, ele pediu para eu avaliar a derivada no x igual a 1 e y igual a 1. Isso consiste em, na função derivada, trocar o x por 1, o y por 1 e efetuar as contas. Nesse caso, o resultado deu 30 da derivada de segunda ordem. Importante ressaltar que essa notação dy dx significa na notação de índice fxy. Tá? Então, esse mesmo enunciado poderia ser feito como fxy. Deriva primeiro em x, depois em y. Tendo a derivada, eu substituo o x e o y por 1. Ainda na lista 6, a gente tem o exercício 4, onde eu tenho que calcular as derivadas parciais de primeira ordem da função z. Nesse caso, a função z é uma função de x e y, então nós vamos calcular dz dx e depois dz dy. Observando que z é uma função composta, raiz de uma função, então a regra que vai ter que ser utilizada para derivar é a regra da cadeia. Lembrando ainda que a função z pode ser reescrita como uma função potência para facilitar na hora da derivada. Então, dz dx corresponde à derivada da função externa, a função de fora, que é a função potência. Então, vai ficar meio x quadrado y ao cubo mais 2 elevado a menos meio, vezes a derivada do que está dentro em relação a x, que é o 2xy ao cubo. Simplificando e reescrevendo os termos, nós temos o 2 que foi simplificado com o 2, então nós temos a fração xy ao cubo sobre raiz de x quadrado y ao cubo mais 2. Lembrando que essa potência negativa significa que eu posso reescrever o termo no denominador e a potência meio eu posso reescrever como raiz. Não é obrigatório essa simplificação aqui em termos de raiz. Posso deixar com expoente fracionário e negativo na resposta. A derivada parcial em relação a y também, claro, envolve a regra da cadeia. Nesse caso, a derivada da função externa vai dar meio x quadrado y mais 2 elevado a menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro, em relação a y agora, que vai dar 3x quadrado y quadrado. Simplificando os termos, a gente obtém a função 3x quadrado de y quadrado sobre 2 raiz de x quadrado y ao cubo mais 2. Novamente, não preciso reescrever o termo com a potência negativa e fracionária como uma raiz no denominador, eu posso deixar ela do jeito que estaria apresentado. Eu preciso apenas juntar o termo meio, multiplicar os termos de fora, que é um meio com 3x quadrado y quadrado, juntar num termo só. Bom, na lista 6, o exercício 4 também, continuando aí, pede as derivadas parciais de primeira ordem da função z igual a x vezes, tá? Lembrando que essa junção é uma multiplicação, seno de y menos x. Aqui nós temos duas regras a aplicar.
eu tenho um produto, então a regra do produto, e além disso a função seno de y menos x é uma função composta. Então eu tenho a regra do produto e a regra da cadeia para aplicar nessas derivadas. Então, derivada parcial de primeira ordem, dz dx, eu vou aplicar a regra do produto. Derivada do primeiro termo é 1, não está aparecendo aqui, mas seria 1 vezes o segundo termo sem derivar, mais o primeiro termo copiado e a derivada do segundo termo. Então, a derivada do seno de y menos x é uma regra da cadeia. Derivada de seno y menos x é cosseno y menos x, vezes a derivada da função interna em relação a x. Então, a derivada de y menos x em relação a x vai dar o menos 1. Rearranjando os termos, né, fazendo a multiplicação aqui, mais x vezes menos 1, aparece o menos x, e esse é o resultado final da derivada de primeira ordem em relação a x. A derivada parcial em relação a y, também, né, posso usar a regra da cadeia e a regra do produto. Nesse caso, a gente pode observar que, mesmo usando a regra do produto, ela é desnecessária, porque esse produto em relação a y efetivamente não seria um produto, é uma constante vezes a função. Então, nesse caso, eu vou me aproveitar desse fato, mantenho a constante e derivo a função em relação a y. Derivada do seno de y menos x, cosseno de y menos x, e a derivada da função interna, a função de dentro em relação a y, que é a derivada do y menos x em relação a y, vai dar 1. Então, o resultado vai ser x cosseno de y menos x, derivada parcial em relação a y. Ainda na lista 6, o exercício 6 pede para eu determinar a derivada parcial indicada. Nesse caso, a derivada parcial em relação à variável w de uma função f e avaliar essa derivada no ponto 1 menos 1. A função f é uma função, nesse caso, de t e w, e ela é uma função que envolve um quociente. Assim, para calcular a derivada parcial, eu vou usar a regra do quociente. Então, a derivada parcial em relação a w, aplicando a regra do quociente, eu derivo o numerador, derivada de w em relação a w é 1, por isso ele não está aparecendo aqui na resposta, vezes o denominador sem derivar, menos, copio o numerador, vezes a derivada do denominador em relação a w. Então, a derivada do denominador em relação a w vai dar 2w. Terminando a regra do quociente, o denominador deve ser elevado ao quadrado. Observando que w vezes 2w é 2w ao quadrado, então fazendo a simplificação no numerador, nós obtemos como derivada parcial a função t menos w ao quadrado sobre t mais w ao quadrado. Como ele pediu para fazer a avaliação no 1 menos 1, significa que o t é 1 e o w é menos 1, substituindo adequadamente, a gente vai ter o resultado igual a 0 para essa derivada parcial. Na lista 6, o exercício 7 traz informação do que é um ponto crítico de uma função. Isso é bastante relevante em termos das aplicações. O ponto crítico ele é definido como o ponto onde as derivadas parciais avaliadas nele correspondem a zero. Então, df dx igual a zero e df dy também igual a zero. Ou, na outra anotação, f de x e f de y igual a zero. Na lista 6, no exercício 8, nós temos a informação da classificação de um ponto crítico, como um ponto de mínimo local, de máximo local ou um ponto de célula. E essa classificação do ponto crítico é feita através do seu jacobiano ou discriminante, que é calculado pela fórmula que foi apresentada no exercício 8. Então, o discriminante é o fxx menos o fyy menos o fxy ao quadrado. Condições aqui sobre as derivadas de segunda ordem da função. De acordo com o valor do discriminante e da derivada parcial xx, de segunda ordem, a gente pode classificar no mínimo, no máximo ou no ponto de célula. Então, aqui a gente tem as classificações, lembrando que graficamente, nós temos um ponto de mínimo ou um ponto de máximo local, como esses pontos aqui que estão representados nesse gráfico, e o ponto de célula, um ponto como representado nesse gráfico aqui mais abaixo. O ponto de mínimo local, ele tem a derivada, ele é um ponto crítico,
o ponto de máximo local também, e assim como o ponto sela, né, todos eles são inicialmente um ponto crítico, cuja, né, concavidade é dada pela derivada de segunda ordem. Bom, no exercício 7 e 8 da lista, no item B, ele pede para a gente avaliar, né, os pontos críticos dessa função como pontos de máximo, mínimo ou pontos de sela. Então, inicialmente, vou calcular todas as derivadas necessárias, as derivadas de primeira ordem, o fx e o fy, e depois as derivadas de segunda ordem. O fx, nesse caso, 2x menos 6, o fy, 2y menos 4, e as derivadas de segunda ordem, derivada de x em relação a x, 2, derivada fy em relação a y também é 2, e a derivada fx em relação a y vai dar 0. Usando todos esses valores, primeiro a gente pode concluir, né, sobre o ponto crítico, o fx igual a 0 e o fy igual a 0 vão resultar que o x vale 3 e o y vale 2, então o ponto 3, 2 é um ponto crítico dessa função. Para eu encontrar se esse ponto crítico é um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de sela, eu vou usar a informação de segunda ordem. Calculando o discriminante, então fxx é 2, fy é 2, né? A fórmula aqui diz para eu multiplicar, menos o zero ao quadrado, que vai dar 0, resultando no discriminante 4. Quando o discriminante é 4, ele é um discriminante positivo. Então, olhando nas condições que nos foram dadas, eu preciso da informação do fxx para concluir se ele é o máximo ou o mínimo local. Nesse caso, como o fxx é positivo e o discriminante ou jacobiano também é positivo, eu tenho que o meu ponto é um ponto de mínimo local. Então, olhando no gráfico, ele é um ponto como, né, esses aqui embaixo. O ponto de mínimo absoluto também é um ponto de mínimo local. Então, é esse ponto extremo aqui, mínimo, né, mas localmente. Então, nesse caso aí, a gente consegue avaliar esse tipo de função que, né, esses tipos de ponto numa função de duas variáveis que são muito importantes para problemas da prática. Tá? Na lista 7 a gente trabalhou com alguns problemas mais práticos para encontrar máximos e mínimos, mas eles não fazem parte, né, os problemas da lista 7 não vão fazer parte da prova P2, então fica para uma outra oportunidade a gente comentá-los novamente, mas nós fizemos aí o estudo em sala de aula e o trabalho que vocês entregaram para valer o ponto, né, aqui na prova, o ponto na média P2. Bom, terminamos por aqui. Desejo a vocês um bom estudo, precisando é só me procurar. Lembrando que, além de assistir o vídeo, que é um material complementar, vocês devem estudar todo o material disponível no portal, as listas de exercícios e os resumos e materiais de aula. Bom estudo novamente para vocês.